Olá, bem-vindos. Espero que tenha tido uma ótima semana e que esteja pronto para mais uma conversa. Esta semana continuamos a nossa viagem por Portugal e exploramos mais uma beira, desta vez a beira litoral. Por isso, fique por aí. Vamos conversar? Vamos então visitar a beira litoral? Venha daí. A beira litoral, como sabem, é no litoral. A capital é a cidade de Coimbra. Mas temos também uma outra cidade nesta região que é bastante importante, especialmente a nível turístico, que é a cidade da Figueira da Foz, onde não só encontramos muito a nível histórico para explorar, mas também a praia, o surf e, claro, o magnífico marisco e peixe que qualquer cidade costeira de Portugal pode oferecer, porque realmente o peixe e o marisco em Portugal são de facto de excelente qualidade. Como disse, a capital é Coimbra. Esta região tem muito para explorar, não só a nível histórico, mas também a nível natural. Estou-me a lembrar da belíssima Serra do Bussaco, com a sua floresta, os seus jardins, os seus palácios, do estilo manuelino, que, de certa forma, e em termos de arquitetura, relembram um pouco a cidade de Sintra, embora o Bussaco tenha a sua própria identidade e seja, de certa forma, diferente, mas em ambos os casos são, de facto, duas zonas maravilhosas. O Bussaco é uma das minhas zonas favoritas de Portugal, porque realmente é, de facto, uma zona lindíssima e a qual eu aconselho a visitar. Tem também história, se gosta de história como eu, irá encontrar muito para explorar aqui. E se é um aficionado da época romana como eu, certamente não vai perder as ruínas de Conímbriga. Conímbriga era a cidade de Coimbra romana e fica localizada um pouco a sul da atual cidade de Coimbra. Lá poderá encontrar a cidade de Conímbriga, com os seus banhos, com o fórum, casas, e depois, obviamente, terá as ruínas da cidade em si e depois poderá também visitar o museu onde estão expostos todos os artefactos que foram encontrados em Conímbriga nas escavações. Todos os anos vão aparecendo mais coisas porque as escavações continuam, obviamente. Mas depois de falarmos desta pequena introdução a esta maravilhosa região, vamos então falar da gastronomia. E, claro está, vou começar pelo bacalhau e falo nas pataniscas de bacalhau, que são muito populares nesta zona e que são um pouco diferentes, como sabe, dos famosos pastéis de bacalhau, uma vez que as pataniscas são feitas com uma espécie de uma massa, portanto, o bacalhau e a batata e a cebola é posto numa massa, com água e com farinha, e por isso, como a massa é um pouco mais líquida, ao fazer as pataniscas e o bacalhau não é tão desfiado como nos pastéis, encontrará pequenos bocadinhos de bacalhau e de cebola, etc, etc. E as pataniscas são em si tipo umas pequenas panquecas, por assim dizer, portanto são mais redondas e achatadas e são de facto muito gostosas com um arrozinho de grelos ou um arrozinho de ervilhas, ou seja o que for, arroz de tomate, e são de facto um ótimo jantar. Um outro prato que é muito tradicional desta zona e com o qual eu estou bastante familiarizada, uma vez que o meu pai é desta zona, é da região de Arganil, onde este prato é confeccionado tradicionalmente todos os anos em agosto, por altura da festa, portanto da festa da aldeia, é a chanfana. A chanfana é tradicionalmente confeccionada com cabra, uma vez que nesta região existe a predominância do gado caprino, e então em agosto normalmente matavam a cabra, que é a parte que eu não gosto tanto, e fazia-se então a chanfana. A chanfana
tradicionalmente a carne, portanto, é feita em panelas de barro tradicionais desta zona, portanto, são umas panelas alongadas e, portanto, a carne fica a marinar de um dia para o outro em vinha de alhos, portanto, em vinho tinto, com cebola, a batata e todos os temperos. A carne fica a marinar e depois é feita no forno a lenha de cozer o pão que pertence a toda a aldeia. Portanto, eu lembro-me que todas as pessoas iam com a sua panela, embora tivessem os seus fornos em casa, a tradição realmente era ir ao forno que pertencia a toda a aldeia e todos levavam a sua panela e todos assavam a sua chanfana ali. Portanto, aquele forno nos tempos mais antigos era utilizado para cozer o pão, portanto, todas as pessoas, portanto, todos os residentes da aldeia tinham aquele forno e iriam ali cozinhar, portanto, cozer o seu pão. E durante a festa também era utilizado e pronto, durante muito tempo, e eu lembro-me perfeitamente disto acontecer, para assar a dita chanfana. Um outro prato, e que é realmente desta zona de Arganil, de onde o meu pai é proveniente, é o cozido à portuguesa, à moda de Arganil, que a diferença é que em Arganil eles põem um bocadinho de presunto em vez de pôr o tradicional tocinho que se coloca nas outras regiões. Como o presunto português tem sempre a tendência a ser um pouco salgado, é preciso ter cuidado e o prato fica um pouco mais salgado, mas se tivermos um pouco de cuidado, não teremos esse problema. O prato é excelente mesmo. Para quem gosta de coisas doces, aqui vai mais um docinho para si. Nesta região existem as tigeladas, portanto são feitos numas pequenas tigelas de barro também, achatadas, alongadas também, e é feito um creme, portanto com ovos, leite, açúcar, etc. E depois é cozinhado ali e por isso é que se chamam tigeladas, porque vem mesmo dentro da tigela e depois tira e são realmente muito gostosas. Se quiser pode pôr uma canela por cima e é de facto muito bom. Uma outra coisa que também é muito tradicional, e eu lembro-me da minha avó fazer, e o meu pai ainda sabe fazer e faz muitas vezes, é as filhoses, que são características desta região. Portanto, que são feitas com a tradicional aguardente, com água, farinha, o açúcar, etc. E depois a massa, obviamente, é amassada, o fermento e tudo isso. A massa é depois de amassada, é esticada, a massa é bastante, portanto, estica-se bastante, é bastante maleável e a farinha, portanto, a filhós é esticada e posta dentro da frigideira, assim, esticadinha, e entretanto a parte do meio vai ficar menos, portanto, mais fininha do que a parte exterior, que fica tipo uma pequena almofada e acaba por parecer uma roseta quando olhamos para estas filhoses. E que são realmente tradicionais desta zona. Isto para mim foi tipo um revisitar da minha infância, pois todos estes pratos são bastante conhecidos para mim, são bastante famosos e trazem-me de facto memórias espetaculares. Eu espero que assim também lhe tenha agradado. E por hoje é tudo, espero que tenha gostado de mais uma das nossas conversas, desta nossa viagem pela beira litoral. A mim, certamente, e como disse, traz-me muitas memórias da minha infância, portanto foi muito agradável para mim falar sobre todos estes pratos. Mas, se por acaso está por aí e tem alguma sugestão de algum que eu possa ter esquecido, ou até alguma crítica, algum que eu não possa não ter dito exatamente como se faz na sua zona, por favor, deixe o seu comentário, vamos fazer uma comunidade muito grande. Eu dou as boas-vindas a todos os comentários, portanto, não se esqueça, deixe ficar o seu comentário. Ponham like, porque não? Ponham like, já sabe, o YouTube, o algoritmo, aquela história. E subscreva o canal,
com um cliquezinho no sininho para que possa receber uma notificação de uma conversa todas as semanas. Antes de me ir embora, gostaria de desejar uma ótima semana. Até à próxima e muito obrigado por estarem desse lado. Adeus!